poder é infinito, o teu nome é bendito, o teu amor é sem igual. Você está em sintonia com o programa A Voz da Libertação, órgão pertencente à Igreja Pentecostal Deus é Amor, fundada e presidida pelo missionário Davi Miranda. Nós estamos louvando a Deus pelas campanhas reveladas à Igreja Pentecostal Deus é Amor. Multidões e multidões estão comparecendo à Avenida do Estado, 4.568, a 5 minutos do Parque Dom Pedro II e a 5 minutos da Praça da Sé. Essas multidões aqui comparecem para receberem os milagres de Deus por intermédio da oração do missionário Davi Miranda. Muitas pessoas foram curadas. Só esse final de semana tivemos mais de 150 pessoas curadas por Deus através da oração do missionário Davi Miranda. O endereço da bênção é Avenida do Estado, 4.568, o Templo da Glória de Deus, o maior templo de São Paulo, do Brasil e do mundo. Venham todos, lhe esperam de braços abertos o missionário Davi Miranda e a multidão que comparece à Igreja Deus é Amor. Senhor, tu irás pelejar. Tu irás pelejar. 22h09. Minha Bíblia, minha amiga e confidente, eu sinto Jesus presente quando a abro para ler. Tuas palavras repletas de alegria são novas a cada dia e sustentam meu viver. Você ouve a Voz da Libertação. Palavra revelada, luz dos meus caminhos, carta de meu Deus, páginas santas, estrela radiante, que guia o viajante até chegar aos céus. Hoje nós vamos falar a respeito das 7 cartas do Apocalipse, o cumprimento das 7 igrejas na história e na profecia. O cumprimento das revelações de Deus às 7 igrejas na história e na profecia. Está aqui comigo o nosso amado irmão intérprete, que saudará a amada audiência, e também os povos de fala hispana que receberão a palavra de Deus. Dios le bendiga, Pastor Johnny. Dios le bendiga a los oyentes del programa La Voz de la Liberación. Reciban la paz del Señor Jesús. Nós já falamos Nosotros ya hablamos sobre a igreja de Éfeso, sobre la iglesia de Éfeso, sobre a igreja de Esmirna, sobre la iglesia de Esmirna e sobre a igreja de Pérgamo. y sobre la iglesia de Pérgamo. Agora falaremos Hoy hablaremos sobre a igreja de Tiatira sobre la iglesia de Tiatira e as outras igrejas que faltam para nós acabarmos. y las otras iglesias que nos restan para terminar. Capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 18 ao 29. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Quarta carta à igreja que está em Tiatira. Cuarta carta que está en la iglesia de Tiatira. O nome Tiatira El nombre Tiatira significa cheiro suave. significa olor suave. Significa também sacrifício
contínuo. Significa también sacrificio continuo. Tiatira Tiatira era a mais pequena cidade era la más pequeña ciudad da Ásia Menor. de la Asia Menor. Ela se localizava a 48 quilômetros de Pérgamo. Ella se ubicaba a 400 kilómetros de Pérgamo. 48 quilômetros de Pérgamo. 48 kilómetros de Pérgamo. Tiatira era um pequeno centro industrial Tiatira era un pequeño centro industrial na estrada principal entre Pérgamo e Laodiceia. en la calle principal entre Pérgamo y la Odisea. Muitas coisas eram vendidas em Tiatira. Muchas cosas eran vendidas en Tiatira. Devido ser um centro comercial, Debido a que era un centro comercial, era bem abrangente, era con mucha gente. porque até mesmo os povos de outras nações Hasta otros pueblos de otras naciones necessitavam de utensílios de Tiatira, necesitaban de utensilios de Tiatira pela amplitude do seu comércio. por lo amplio de su comercio. Tiatira estava afastada, Tiatira estaba apartado, era uma cidade afastada, era una ciudad era apartada, uma cidade obscura era una ciudad oscura e era uma cidade sem importância. y era una ciudad sin importancia. Quase as outras cidades da Ásia Menor Casi las otras ciudades de Asia Menor não davam importância a Tiatira. no daban importancia a Tiatira. Tiatira devia ter alguma mínima importância Tiatira tenía una mínima importancia por causa do seu comércio, por causa de su comercio, como eu já exprimi. como ya les expliqué. Agora, devido a sua ser uma cidade bonita, Ahora, debido a las ciudades bonitas, ser uma cidade pomposa, não. si era una ciudad muy linda, no. Ela era uma cidade escondida. Era una ciudad muy escondida, Era uma cidade obscura era una ciudad que oscura não transmitia beleza. que no transmitía belleza, E era uma cidade também sem importância. era una ciudad sin importancia, Até porque não tinham muitos templos a deuses, porque no tenía muchos templos a dioses, não era muito religiosa, no era muy religiosa, da mesma forma que as outras. de la misma manera que las otras. Tiatira era operária. La Tiatira era operaria. Ela tinha numerosas associações comerciais. Tiatira tenía numerosas asociaciones comerciales, Funcionava como sindicatos da atualidade. funcionaban como sindicatos del día de hoy. Tinham muitos carpinteiros, Había muchos carpinteros, tintureiros, pintores, comerciantes, comerciantes, costureiros, costureros, fabricantes de tecidos fabricantes de telas e outros profissionais y otros profesionales com grandes associações, con grandes asociaciones, que na verdade se assimila hoje aos sindicatos. que a la verdad se asimila hoy al sindicato. Era praticamente impossível Era prácticamente imposible viver em Tiatira vivir en Tiatira sem pertencer a essas organizações. sin pertenecer a esas organizaciones. Ou seja, a cidade la ciudad era um centro comercial. era un centro comercial, Então existiam grandes grêmios, entonces existían grandes gremios, grandes sindicatos. grandes sindicatos. E cada sindicato tinha sua divindade peculiar, sua divindade preferida. Cada sindicato tenía su labor preferida. E nestes sindicatos, Y en estos sindicatos, como vendiam lã, como vendían lana, vendiam couro, vendían cuero, vendiam bronze, vendían bronce, vendiam tintas, vendían tinta, vendiam púrpura, vendían púrpura, vendiam peças de roupa, vendían piezas de ropa, cortes de pano, cortes de tela, madeiras maderas e outras coisas mais. y otras cosas más. Os sindicatos eram separados conforme cada espécie. Los sindicatos eran separados según cada especie. Então, os que vendiam roupas Los que vendían ropa era um sindicato. era un Os sindicato. que vendiam couro Los que vendían cuero era outro grêmio, outro sindicato. era otro gremio, otro Os que sindicato. vendiam lã Los que vendían lana era outro sindicato. era otro sindicato. O sindicato da tinta, El sindicato de la tinta, sindicato da púrpura, sindicato de la púrpura, sindicato dos tintureiros, sindicato de los o tintureros, sindicato dos comerciantes. sindicato de los comerciantes. Então, existiam grandes grêmios Entonces existían grandes gremios que na língua popular chamamos de sindicatos. en la lengua popular hoy llamamos de Na sindicatos cidade de Tiatira. en la ciudad de Tiatira. E para ter proezas, para ter dinheiro em Tiatira, Para tener un progreso, proezas en Tiatira, tinha de pertencer a esses sindicatos. tenían que pertenecer a esos A sindicatos. cidade não tinha outras profissões. La ciudad no tenía otras Não profesiones. tinha outra forma de ter dinheiro lá. No había otra forma de tener dinero allá. A única forma de ter dinheiro e ter alguma coisa em Tiatira La única forma de tener una cosa en Tiatira era pertencer aos sindicatos. era ser parte de los sindicatos. Porém, cada sindicato tinha um deus. Por lo tanto, cada sindicato tenía un dios. Os que vendiam couro tinham um deus deles.
deles lá. Los que vendían cuero tenían un Dios de ellos Os que allá. vendiam lã serviam outro Deus. Los que vendían lana servían otro Os Dios. carpinteiros, os alfaiates, cada um seguia o seu Deus. Los carpinteros tenían a su Dios. E sendo que eles espalhavam esses grêmios pelo mundo, Y ellos que expandían sus gremios por el mundo, é o que aconteceu, es lo que sucedió. que até mesmo Lídia, Lo mismo Lidia, que era da cidade de Tiatira, que era de la ciudad de Tiatira, ela se converteu ella se convirtió quando Paulo atravessou a Macedônia. cuando Pablo atravesó la Macedonia. Capítulo 16 do livro de Atos, Capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 13 a versículo 15. versículos 13 y 15. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, ouvia-nos. E o Senhor abriu-lhe o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Dice la palabra de Dios: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde salió a hacerse la oración. Insertándose, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Amén. Então a igreja, Entonces la iglesia ela estava mais ou menos nesta condição. estaba más o menos en esta condición. Os crentes Los creyentes tinham de abandonar as profissões, tenían que abandonar sus profesiones porque eram grêmios, porque eran gremios idólatras. gremios idólatras. E até mesmo vemos que Lídia, Vemos que aunque Lidia, ela era de Tiatira. ella era de E Tiatira, ela foi vender púrpura lá em Filipos. y ella fue a vender púrpura allá en Filipos. Era dos grêmios Era uno de los gremios que tinha na cidade de Tiatira. que tenía la ciudad de E Tiatira. ela não servia ao Senhor de coração. Ella no servía a Dios de Com a corazón. pregação do apóstolo Y Paulo, con el mensaje del apóstol ela Pablo, converteu-se ao Evangelho de Cristo ella se convirtió al evangelio de e Cristo foi batizada nas y águas. fue bautizada en las aguas. Ou seja, ela pertencia àquele grêmio Y ella pertenecía a aquel dos gremio, vendedores de púrpura. los vendedores de púrpura. E cada sindicato tinha o seu Deus. Cada sindicato tenía su Dios. E eles faziam festas Ellos hacían fiestas com bebedices, comilanças, con bebidas, con comidas, e obrigavam os que participavam dos sindicatos a adorarem os seus deuses. y obligaban a los que eran del sindicato a adorar a sus dioses. Esses profissionais tinham uma participação Esos profesionales tenían una participación extremamente ativa nos cultos aos ídolos. una participación activa, constante a los ídolos, Por grande parte de seu sustento dependia do paganismo. porque la gran parte de su sustento pertenecía al paganismo. Os componentes das associações, Los componentes de aquellas para asociaciones, proteger sua estabilidade financeira, para proteger su estabilidad financiera, exerciam forte pressão sobre os crentes de Tiatira, ejercían una fuerte presión sobre los creyentes de Tiatira, na pretensão de levar os crentes de Tiatira à idolatria. pretendiendo que los creyentes se dedicaran a la idolatría. Isso que acontecia em Tiatira. Eso es lo que sucedía en Tiatira. Então os crentes Entonces los creyentes não queriam cair na idolatria. no querían caer en la Só idolatría. que quem não quisesse cair na idolatria, Pero aquel que no quería caer en la ele idolatría tinha de negar tudo. tenía que negar todo. Tinha de negar. Tenía que negar. Não podia vender púrpura, No podía vender púrpura, não podia vender lã, no podía vender lana, não podia vender madeira, no podía vender madera, não podia vender púrpura. no vendía poder Ele púrpura. tinha de deixar. Él tenía que dejar. Porque quando essas pessoas vendiam, Porque cuando esas personas vendían, faziam parte de sindicatos idólatras, hacían parte de sindicatos idólatras, que no final Que das al- vendas que a la final de las ventas tinha até orgias sexuais. tenían hasta orgías Eles sexuales. se ajuntavam Ellos se juntaban para comemorar as vendas para conmemorar las ventas e bebiam y bebían
Comían en volta dos deuses. a la vuelta de los dioses, Até se prostituíam hasta se prostituían em volta dos deuses. a la vuelta de los dioses. Então, a igreja em Tiatira Entonces la iglesia en Tiatira estava nessa condição. estaba en esa condición, Ou escolhiam servir a Deus o escogían servir a de Dios todo o coração, de todo corazón, ser pobres, sem sustento, sin sustento, ou servir aos ídolos, o servir a los ídolos, participando dos grêmios, participando de los e gremios, até viajando pelo mundo y hasta viajando por el mundo para sacrificar aos ídolos. para sacrificar a los ídolos. Por isso, Por esto, o Senhor Jesus Cristo, el Señor Jesucristo, quando mandou a carta à igreja de Tiatira, cuando mandó la carta a la iglesia de Tiatira, Jesus elogia Jesús elogia a igreja de Tiatira. la iglesia de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela tinha amor, La iglesia de Tiatira tenía amor, ela tinha serviço, ella tenía servicio, ela tinha fé, ella tenía fe, ela tinha perseverança. ellos tenían perseverancia. Era uma igreja perseverante. Era una iglesia perseverante. Capítulo 2, versículo 19 de Apocalipse. Capítulo 2, versículo 19 de A Apocalipsis. Bíblia é muito clara La Biblia es muy clara quando nos diz: cuando nos dice: eu conheço as tuas obras Eu- e a tua caridade e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas, mesmo a igreja amando, Aún la iglesia amando, servindo, sirviendo, tendo fé, teniendo fe, perseverando, perseverante, Jesus critica o que a igreja também praticava. también Jesús critica lo que la iglesia practicaba. A igreja de Tiatira tolerava o culto à idolatria e à imoralidade. La iglesia de Tiatira permitía los cultos de idolatría y de inmoralidad, Porque muitos crentes que estavam ali porque muchos creyentes que estaban allá participavam dos grêmios. participaban de los E gremios. os representantes da igreja Los representantes de la não iglesia disciplinavam. no los Eles disciplinaban, deixavam tudo correr frouxo. los dejaban correr todo flojo, Deixava tudo ficar de qualquer maneira dejaban de todo de hacer cualquier e forma, não colocava a igreja no lugar que ela deve estar. y ellos no colocaban la iglesia en el lugar que debía Então o estar. perigo de Tiatira, Entonces el peligro de a Tiatira, crítica de Cristo a Tiatira, la crítica de Cristo a Tiatira, era que ela tolerava o culto pagão. que ellos toleraban el culto pagano. Ela tolerava a imoralidade Ellos permitían la inmoralidad e tolerava a idolatria. y permitían la idolatría. Assim Cristo reprova a obra de Tiatira. Es por eso que Cristo reprueba la obra de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. versículo 14. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quais eram as coisas sacrificadas aos ídolos? ¿Qué eran las cosas sacrificadas a los ídolos? Como eu expliquei, no final das festas dos grêmios, Como les explica, a la final de la fiesta de los gremios, eles faziam orgias. ellos hacían orgías. Eles comiam coisas sacrificadas aos ídolos. Ellos comían cosas sacrificadas a los ídolos. Bebiam coisas sacrificadas aos demônios. Ellos bebían cosas sacrificadas a los E demonios. se prostituíam até mesmo nos pés dos ídolos. Y se prostituían aún en los pies de los ídolos. De modo que até o que eles vendiam De forma que aquellos que ellos vendían eram sacrificados aos ídolos. eran sacrificados a los ídolos. E tinha uma influência de Jezabel Y tenía una influencia de Jezabel dentro da igreja de Tiatira. dentro de la iglesia de Mas Tiatira. tenho contra ti que toleras Jezabel. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel. Quem era Jezabel? ¿Quién era Jezabel? Era um espírito que operava dentro da igreja em Tiatira. Era un espíritu que operaba dentro de la iglesia Era de o Tiatira. espírito de Jezabel Era el espíritu de Jezabel que operava lá. que operaba allá. Jezabel aqui Jezabel aquí significa um espírito mau. es un espíritu malo. Da mesma forma que operava em Jezabel no Antigo Testamento, De la misma manera que Jezabel operaba en el Antiguo Testamento, operava na igreja de Tiatira no Novo Testamento. operaba también en la iglesia de Tiatira en el Nuevo Testamento. Quem era Jezabel? ¿Quién era Jezabel? 1 Reis, Primera de Reyes, capítulo 16, capítulo 16, versículo 31. versículo 31. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel,
filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Jezabel era filha de rei. Jezabel era hija de rey. Ela era filha de Etibaal. Era hija de Etbaal. Ele era rei de Sidom. Era el rey de Sidón. E Jezabel, quando casou-se com Acabe, Y cuando Jezabel se casó con Acab, tinha tanta moça para ele escolher moças israelitas. tenían tantas jóvenes para elegir, jóvenes israelitas. Ele foi buscar uma moça pagã, uma mulher pagã, Él fue a buscar una mujer pagana, filha de um rei idólatra, hijo de una rey idólatra, que prestava culto a Astarote, que prestaba culto a Astarot, que prestava culto a Baal. que prestaba culto a Baal. Casou com a filha, com uma princesa Él casó con una hija de una princesa chamada Jezabel, llamada Jezabel, filho de Etibaal. hija de Etbaal. Até o nome do pai de Jezabel Hasta el nombre del padre de Jezabel era para honrar a Baal. era para honrar a Baal. Etibaal Etbaal era um nome que demonstrava que ele era servo de Baal. era un nombre que demostraba que él era siervo de Baal. Então ele casou-se com esta mulher. Entonces ella se casó con esta E a mujer. Bíblia diz que ele já se encurvou diante de Baal. Y la Biblia dice que ella se incurvó delante de Baal. Ou seja, Jezabel levou todos os ídolos para o povo de Deus. O sea, y Jezabel llevó a todos los ídolos para el pueblo de Israel. E Acabe, que servia a Jeová, Y Acab, que servía a Jehová, deixou de servir a Jeová dejó de servir a Jehová e começou a servir a Baal. y comenzó a servir a Baal. E Jezabel não foi sozinha. Y Jezabel no fue solita. Ela levou 400 profetas de Azerá. Ella llevó 400 profetas de Aserá. Azerá era uma deusa, Aserá era una diosa, que é a mesma Astarote. que es la misma Astarot. Levou 400 profetas de Azerá Ella llevó 400 profetas de Aserá e levou 450 profetas de Baal. y llevó 450 profetas de Baal. Esses profetas comiam em cima da mesa com ela. Esos profetas comían con ella encima de la mesa. Eles eram servidos Ellos eran servidos pelos empregados, por los empleados, pelos eunucos. por los eunucos. Eles comiam na mesa com Jezabel. Ellos comían en la mesa con Jezabel. Jezabel ficava na cabeceira da mesa Jezabel quedaba en la frente de la mesa e os profetas sentados em volta dela. y los profetas sentados alrededor de ella. 1 Reis capítulo 18, versículo 19. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 19. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa com Jezabel. Envía pues ahora a congregarme todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Então eles comiam na mesa de Jezabel. Entonces ellos comían en la mesa de Jezabel. Veja que ela levou todo o culto pagão para o povo de Deus. Entonces vean, ella llevó todo el culto pagano a la iglesia Ela de não Dios. foi sozinha. Ella no fue solita. Da mesma forma acontecia em Tiatira. De la misma forma acontecía en Tiatira. Em Tiatira tinha essa influência satânica, En Tiatira tenía esa influencia satánica, que eles começaram a servir aos demônios, que comenzaron a servir a los demonios. começaram a se prostituírem, Comenzaron a prostituirse, a servir os falsos deuses. servir los falsos dioses. Ouvinte, Oyente, nós somos noivas de Cristo. nosotros somos novia de Isto Cristo. é muito claro. Esto es muy claro. É doutrina da palavra de Deus. Es doctrina de la palabra de Dios. Como diz a palavra Como dice la palabra, no livro de 2 Coríntios, la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 11, capítulo 11, versículo 2. versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Porque es celo con celo de Dios, pues os he desposado con uno solo esposo, para representaros como una virgen pura a Cristo. Eu quero tanto lhe dizer, não chore mais assim.
Então, diante disso, nós sabemos, Entonces nosotros sabemos, Cristo quer uma noiva pura, Cristo quiere una novia uma pura, virgem. una virgen. E quando nós E praticamos o pecado, Y cuando nosotros practicamos el pecado, nós prostituímos. nosotros nos prostituimos. 4:4 de Tiago. 4:4 de Tiago. Adúlteros e adúlteras, Adúlteros y não adúlteras. sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? ¿No sabéis que la amistad en el mundo es enemistad con Dios? Isso que aconteceu em Tiatira. Es lo que estaba sucediendo en Serviam a Tiatira. Jesus, Servían a Jesús eram noiva Eram e novia. começaram a se prostituir y comenzaron a com a prostituirse influência satânica con influencia satánica de Jezabel, de Jezabel, que estava dentro da igreja de que Tiatira. estaba dentro de la iglesia de O Tiatira. povo se prostituiu, Más a prostituirse, andava na idolatria andaban en idolatría por causa da influência maligna de Jezabel. por causa de la influencia maligna de Jezabel. Da mesma forma hoje, La misma manera hoy, quantos estão ¿cuántos están em prostituição, en prostitución? espiritualmente falando? Espiritualmente hablando, Estou abraçando as coisas do mundo, están abrazando las cosas del mundo, estou abraçando as coisas do pecado. están abrazando las cosas del pecado. Veja, aquele que queria servir a Deus de verdade em Tiatira, Vean que él quería servir de verdad a Tiatira. ele tinha de abandonar a profissão dos grêmios dos sindicatos Ellos tenían que abandonar las profesiones de los gremios de los sindicatos para ele ter uma vida pura e reta diante do Senhor. para ellos tener una vida pura y recta delante del Señor. Tinha de ter renúncia, Tenían que tener renuncia. tinha de ter abandono das coisas profanas. Ellos tenían que abandonar las cosas profanas. É assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. Es así que la Biblia, la Sagrada nos enseña. Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35. Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35. E chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse salvá-la-á. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Então tem de perder. Entonces tiene que perder. Muitos crentes não estão assim mais. Muchos creyentes ya no están así. Não querem abandonar as suas antigas No profissões. quieren abandonar sus antiguas profesiones. A irmã é cabeleireira La hermana corta el cabello. e corta cabelo de mulheres. Ella es peluquera y corta cabello de mujeres. Estica cabelo de mulheres. Estira el cabello de mujeres. Pinta cabelos. Los pinta. Faz relaxamentos em cabelos. Relaja el cabello. Outras irmãs são manicures e pedicures. Otras hermanas son manicuras y pedicuras. E elas trabalham pintando as unhas das outras. Ellas trabajan pintando las uñas de otras. Outras são maquiadoras. Otras son maquilladoras. E trabalham desta maneira. Y trabajan de esta forma. Outros trabalham, são profissionais, profissionais, trabalham no futebol, são profissionais. Hay otros que son profesionales en el fútbol, São profissionais do futebol, no vôlei, no basquete. en el vóley, en el básquet. E eles não querem abandonar. Y ellos no quieren Não, abandonar. eu tenho de servir a Deus com a minha profissão. Yo tengo que servir a Dios aún con mi profesión. Isso que aconteceu lá em Tiatira. Es lo que estaba sucediendo en Tiatira. Jezabel, o Jezabel, espírito dela que estava naquela el igreja, espíritu de ella que estaba en aquella dizia iglesia. que os crentes podiam comer os sacrifícios da idolatria. Ellos decían que los creyentes podían comer los sacrificios de la idolatría. Jezabel, quando ela casou com Acabe, Jezabel, cuando casó con Acab, ela levou toda idolatria para o povo de Deus. ella llevó toda la idolatría al pueblo de E Dios. muitos também hoje, Y muchos también eles hoy querem servir a Deus, quieren servir a Dios. mas querem trazer os seus deuses do mundo. Y ellos quieren traer sus dioses del Porque mundo. o que é ¿Qué idolatria? es lo que es idolatría? É tudo que toma o primeiro lugar de Deus no coração do homem. Es todo lo que toma el primer lugar en el corazón del hombre. de Nós Dios. não podemos ter dois senhores. Nosotros no podemos tener dos señores. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Não podeis servir a dois senhores, porque há de amar a um e aborrecer o outro, há de se dedicar a um e desprezar o outro. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará el otro. Não pode servir a Deus e a Mamon. No poder servir a Dios y a las riquezas. Não pode. Não pode. Ou serve a Deus ou serve o mundo. O serve a Dios o serve al mundo. Porém, muitos estão entrando à igreja nos últimos dias. Hay muchos que están entrando en la iglesia en los últimos días. E estão indo no culto de Jezabel. Están yendo al culto de Jezabel. E não querem abandonar os seus pecados. Y no quieren abandonar sus pecados. Servir
Servir a Deus Servir a Dios é ser uma nova criatura. es ser una nueva criatura. É ter uma nova vida. Es tener una nueva vida. Capítulo 6 de Gálatas, Capítulo 6 de Gálatas, o versículo 15. el versículo 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Então, ser uma nova criatura, Entonces ser una nueva criatura, uma nova vida una nueva vida na presença de Deus. en la presencia de Então, Dios. Jezabel representa isto. Entonces Jezabel representa Qualquer esto. coisa do mundo que eu abraçar, Cualquier cosa del mundo que abracemos, eu estou em prostituição. estoy prostituyéndome. Você está em prostituição. Usted está en prostitución. Porque somos noivas, Porque nosotros somos temos novias, de ser puros tenemos que ser puros diante do nosso Senhor. delante de nuestro Señor. Jezabel ensinava diferente. Y Jezabel enseñaba lo contrario. Ensinava o povo a fazer. El pueblo enseñaba al pueblo a hacer. Isto era Esto era grupo de pessoas que tinha na igreja de Tiatira. un grupo de personas que tenían dentro de la iglesia E de diziam Tiatira. assim: Y decían esto. Não, vocês têm que participar dos grêmios. No, ustedes tienen que participar de los gremios. Vocês têm que vender os ídolos dos grêmios. Ustedes tienen que vender los ídolos de los gremios. Tem de vender a púrpura oferecida aos deuses. Ustedes tienen que vender la púrpura ofrecida a los dioses. Tem de vender a lã, o couro oferecidos aos deuses. Ustedes tienen que vender la lana, el cuero ofrecido a los Tem dioses. de vender o bronze, a tintura oferecido aos deuses. Ustedes tienen que vender el bronce, la tinta ofrecida a los dioses. Porque você não está pecando, não. Porque usted no está pecando, no. É a sua profissão. Es su profesión. Você não pode dizer que é pecado se você nunca experimentou. Usted no puede decir que es pecado si usted nunca aprobó. É o que hoje está acontecendo em nosso meio nos últimos dias. Es lo que hoy está sucediendo en nuestro medio en los últimos días. Eu jogo bola. Yo juego el fútbol. Eu sou profissional em futebol. Yo soy profesional en el fútbol. É minha profissão. Es mi profesión. Eu jogo basquete. Yo juego al básquet. Sou profissional em basquete. Yo soy profesional en el É básquet. minha profissão. Es mi profesión. Eu jogo vôlei. Yo juego Sou vôlei. profissional em vôlei. Yo soy profesional Porque en el é minha vôlei. profissão. Porque es mi profesión. Então eles alegam que é a profissão. Entonces se alegra que la Eles profesión. alegram que é o ganha-pão. Ellos se alegran porque ganan el Eles pan. alegram que se largarem isso não vão conseguir viver. Ellos piensan que largando eso no pueden vivir. Eles não acreditam na providência de Deus. Ellos no creen en la providencia de Dios. Capítulo 17 do livro de Provérbios, verso 1. Capítulo 17, versículo 1 de Proverbios. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Mejor es una boca seca y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Então é melhor um bocado seco Entonces mejor un bocado seco e a salvação da sua alma. y la salvación de su alma E a salvação da sua y vida. la salvación de su vida. Melhor é o homem Mejor es el hombre ganhar Jesus ganar a do Jesús que perder a sua alma. que perder su alma. Aleluia, glória a Deus. Aleluya, gloria a Não Dios. tem de abandonar estas coisas, irmão. Entonces tiene que abandonar estas cosas, Capítulo hermanos. 6 do livro de Mateus, Capítulo 6, versículo de Mateos. versículo 19. Capítulo 6 de Mateos, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en los cielos, donde ni la polilla ni el orín ni corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Não adianta juntar tesouros aqui. No adelanta juntar tesoros Está aquí. caindo no conto de Jezabel. Está llegando en la cuenta de Jezabel. É o espírito de Jezabel que está operando dentro das igrejas. Es el espíritu de Jezabel que está operando dentro de las iglesias. Ele está operando, Ella está operando, colocando na sua cabeça que não tem nada a ver, colocando en su mente que no tiene nada que ver, colocando na sua cabeça que é sua profissão. colocando en su mente que es una profesión. Você é tatuador, Usted hace tatuajes. você fica fazendo tatuagem no outro, Usted hace tatuajes uno del e otro. você fala, eu vou continuar fazendo, que é a minha profissão. Usted dice, voy a continuar haciendo, tal vez es mi profesión. Isso é o espírito de Jezabel que operava na igreja de Tiatira, Es el espíritu de Jezabel que operaba en Teatira. que tinha grupo naquela igreja que dizia Tenía un grupo en aquella iglesia que decía que os crentes podiam fazer parte dos grêmios de idolatria. que los creyentes podían ser parte de los gremios y de la E idolatría. Deus foi contra. Y Dios es contra. Deus foi contra e de ti que tolera Jezabel, diz a palavra. Jesús dice que el Señor no tolera las cosas de Jezabel, dice la palabra. E a tatuagem
tatuagem. Y los tatuajes, Por acaso você é um tatuador? por casualidad usted es un tatuador. E a Bíblia condena claramente a La tatuagem. Biblia condena claramente el tatuaje. Fazer marca no corpo. Hacer marcas en el É cuerpo. doutrina maligna de Es Satanás. doctrina maligna de Satanás. Levítico capítulo 19, versículo 28. Levítico capítulo 19, versículo 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre o vosso corpo, diz o Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 28. Não fareis marca alguma sobre o vosso corpo, diz o Senhor. y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni por impriméis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. Eu sou Jeová. Yo soy Jehová. Não faça marca alguma em seu corpo. No haga marca alguna en su cuerpo. Esta é profissão maligna. Esto es profesión maligna. Ser crente é nova criatura. Creyente es nueva criatura. Tem de abandonar em nome do Filho de Deus. Tiene que abandonar el nombre del Hijo de Dios. Jezabel também representa as pinturas. Isabel también representa las pinturas. Representa também a maquiagem. Representa también el maquillaje. Todos os adornos. Todos los adornos. Tem representação em Jezabel. Tiene representación en Jezabel. Maligna e diabólica. Maligna y diabólica. Segundo Reis, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30, capítulo 9, versículo 30. diz assim: E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Versículo 35. E foram para sepultá-la, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Y vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antiomonio y atavio su cabeza, y se asomó en una ventana. Versículo 35. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Veja o que aconteceu com Jezabel. Vean bien lo que sucedió con Ela Jezabel. pintou seus olhos Ella pintó sus ojos e pintou as unhas y pintó las uñas e colocou até adorno na cabeça. y se colocó hasta adornos en la cabeza. E quando os eunucos empurraram-na Y cuando los eunucos la na empujaron janela, por la ventana, que os cachorros a comeram, los perros la comieron, não comeram as palmas das mãos de Jezabel. no comieron las palmas de la Jezabel, Porque a mão dela era imunda. porque la mano de ella era Porque inmunda, ela tinha usado a mão dela para se pintar. porque ella tenía usada su mano para pintarse. Então nem os cachorros quiseram comer as mãos dela por causa da imundícia. Y los perros querían comer la mano de ella por causa de la Porque inmundicia, a pintura é imunda diante de Deus. porque la pintura es inmunda O delante de batom é Dios, imundo diante de Deus. el lápiz labial es inmundo O delante de Dios, esmalte incolor ou color são imundos diante de el Deus. esmalte color o sin color son impuros delante de Dios, O brinco é imundo diante de Deus. los aritos son inmundos delante de O Dios, anel, a pulseira, o colar, a gargantilha el anillo, la pulsera, el collar, la gargantilla são imundos diante de son Deus. inmundos delante de O Dios, bracelete, a tornozeleira são imundos diante de los Deus. braceletes, las torneras son inmundos delante de O Dios, sapato taco alto é imundo diante de el Deus. zapato tacato alto es inmundo delante de Dios. É o espírito de Jezabel que está operando nas Es el igrejas, espíritu de Jezabel que está operando en las iglesias, que agora tem até bispas, que ahora tiene hasta avispas, até pastoras, hasta pastoras, até presbíteras, hasta presbíteras, até missionárias, hasta missionárias, que dizem que tem o Espírito de que dicen Deus, tener el espíritu de que Dios, dizem que tem Jesus, diciendo que tiene mas Jesús, estão da mesma forma que pero están Jezabel, de la misma manera que Jezabel, pintadas, Pintadas. adornadas, o espírito de Jezabel nas es el igrejas, espíritu de Jezabel en las como em iglesias, Tiatira, como en Tiatira, ela estava operando ali, como estaba operando allí, através de tudo isso. a través de todo E esto. Deus diz aqui agora: Dios dice aquí ahora, ai de ti, ay de ti, que tolera Jezabel. que toleras a Jezabel, Aleluia, glória a Deus. aleluya, gloria a Dios, Ai de ti que toleras Jezabel. ay de ti que toleras a Jezabel. Está tolerando Jezabel, meu irmão? Está tolerando a Jezabel, mi hermano. Tolerando Jezabel, amado ouvinte? Está tolerando a Jezabel, O mi hermano. espírito de Jezabel dentro das igrejas. El espíritu de Jezabel dentro de las iglesias.
As mulheres também que mandam nos maridos. Las mujeres que también mandan en los maridos. Falam mais alto que o marido. Habla más alto que el marido. Quer dar ordem em casa. Quieren dar las órdenes en O casa. marido só faz o que a esposa quer. El marido hace solo lo que la esposa quiere. O marido só vai se a esposa deixar. El marido se va si solo la esposa lo deja. A esposa olha feio para a esposa, ele já fica todo quietinho. La mujer lo mira feo al esposo y él queda todo quietito. Ela grita. Ella grita. Ela joga a louça. Ella lanza los Ela platos. puxa o cabelo do esposo. Ella tira el pelo del esposo. Ela arranha o esposo com as unhas. Ella araña al esposo con las uñas. Ela fura o esposo. Ella hace agujeros en el esposo. Ela grita com o esposo no meio dos outros. Ella, la esposa, grita en medio de los otros al Será esposo. que isso é espírito de Deus ou espírito de Jezabel? ¿Será que es el espíritu de Dios o el espíritu de Jezabel? Isso é espírito de Jezabel. Es el espíritu de Jezabel. É o espírito de Jezabel em sua casa, meu irmão. Es el espíritu de Jezabel en su casa, mi O hermano. esposo não vai pisar na esposa, não. El esposo no va a pisar en la esposa, no. O esposo não vai ficar gritando com a esposa também, não. El esposo tampoco le gritará a la esposa, no. Mas a mulher também tem de colocar em seu lugar. La mujer también tiene que colocarse en su lugar. Porque ela não pode ter autoridade sobre o seu esposo. Que la mujer no tiene que tener autoridad sobre el esposo. Ela não pode ter autoridade sobre o seu marido. Ella no puede tener autoridad sobre su marido. 1 Pedro capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. versículos 6 y 7. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 ao 14. Primera de Timoteo, capítulo 2, 12 ao 14. versículo 2 al 14. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, dice: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió a transgresión. Pero salvará engrandecidos hijos y permaneciere en fe. Se a mulher não honra o seu esposo, Si la mujer no honra a su esposo, ela está com o espírito de Jezabel. ella está con espíritu de Jezabel. Efésios capítulo 2, versículo 22 ao 24. Efesios capítulo 2, versículo 22 al 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, los que estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Em Apocalipse, Apocalipsis, capítulo 3, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, versículo 1 al versículo 6, nos diz sobre a igreja em Sardes. sobre la iglesia de Sardis. Sardes era uma cidade Era una ciudad que ficava num lugar bem inacessível, que daba un lugar inaccesible, um lugar sem acesso. un lugar sin acceso, Ficava na parte mais elevada. quedaba en la parte más alta. A cidade de Sardes La ciudad de Sardis ficava na parte mais elevada quedaba en la parte más alta de todas as outras de cidades. todas las otras ciudades. Ela tinha um grande Ella tenía una gran
A elevação da cidade de Sardis una gran elevación de la ciudad de Sardis. era mais ou menos de 45 mil metros. Era más o menos de 45.000 metros. Ela ficava numa grande acrópole. Quedaba una gran acrópole. O que é uma acrópole? ¿Qué es una acrópole? É a parte mais elevada das antigas cidades gregas. Es la parte más alta de las ciudades griegas. Então, Sardis Sardis ficava numa acrópole, quedaba en una acrópole, mais ou menos 45 mil metros. más o menos 45.000 metros. Uma acrópole de 1.500 pés. Más o menos una acrópole de 1.500 pies. 1.500 pés aproximadamente 1.500 pies aproximadamente equivale a 45 mil metros. equivale a 45.000 metros. Sardis era uma cidade Sardis era una ciudad, com uma fortaleza inabalável. una fortaleza irrompible. Ela era uma cidade segura Era una ciudad segura e conforme ela era bem segura, y como era bien segura, tinham grandes muros em Sardis tenían grandes murallas en Sardis e ficavam muitos soldados em pé nos muros. y quedaban muchos soldados en pie en los muros. Soldados eram chamados de sentinelas. Eran llamados centinelas, Eles ficavam com armamentos, que ellos quedaban con las armas, vestidos de armaduras, vestidos de em armaduras, cima da muralha. enriba de las murallas, E ficavam com armamentos. y quedaban con las armas. Então o povo Entonces el povo de pueblo Sardis, de Sardis, achava que a cidade nunca ia ser destruída. creían que la ciudad nunca sería destruida. Não, ninguém vai entrar aqui. No, nadie va a entrar acá. Cidade forte, Es una ciudad fuerte, fortificada com armamento, com muralha. con una ciudad fuerte, con murallas, armamentos. Então o povo começou a ficar autossuficiente. Entonces el pueblo creyó autosuficiente. Autossuficiente significa arrogante, Autosuficiente significa arrogancia, inchado, hinchados, prepotente. prepotente. O povo achava colocar a confiança deles nos muros. Entonces ellos colocaban su confianza en los muros, en las Ainda mais murallas, porque o exército era muito bom. porque el ejército era muy bueno. Então não, ninguém tem coragem de nos enfrentar. No hay nadie que no tenga coraje de enfrentarnos. E o que aconteceu? ¿Y qué es lo que sucedió? Somente os guardas, as sentinelas, ficavam nas torres, Solamente los centinelas quedaban en las torres, nos muros, en los muros, e o governo não inspecionava, y el gobierno no miraba, mas os que trabalhavam lá na guarda. pero los que trabajaban allá en la guardia. E isso foi a ruína de Sardis. Y eso fue la ruina de Sardis. Eles pensavam que eram invencíveis. Ellos pensaban que eran invencibles. Pensavam que já tinham tudo. Ellos pensaban que todo lo tenían. Pensavam que já tinham totalmente o poder. Ellos pensaban que tenían totalmente el poder. Aproveitando-se dessa situação, Aprovechándose de esa situación, Sardis foi derrubada. Sardis fue derrumbada. Sardis foi totalmente destruída. Sardis fue totalmente destruida. No ano 214 En el año 214 antes de Cristo, antes de Cristo, a cidade foi destruída. la ciudad fue destruida. Por quê? ¿Por qué? Eles entraram pelas brechas do muro. Ellos entraron por los rincones del muro. Eles ficaram procurando brechas no muro. Ellos buscaron rinconcitos en el muro. Vamos ver por onde nós podemos entrar. Vamos a ver por dónde nosotros podemos entrar. Encontraram brechas. Y encontraron rajaduras. Através daquelas brechas no muro, A través de aquellos agujeros en el eles muro, começaram a furar, ellos comenzaron a agujerear, começaram a quebrar comenzaron a destruir, e conseguiu um soldado passar. y consiguió un soldado pasar. De um soldado que passou, Y un soldado que entró, o exército medo-persa el ejército medio persa, passou por um pasó uno por uno e acabou com a cidade. y acabó con la ciudad. Então ela confiava no homem. Ella confiaba en el hombre. Ela confiava Ella confiaba nos guardas. en los guardias. Ela confiava Ellos confiaban nas torres. en las torres. Confiava Confiaba nos muros. en los muros. Irmãos, Hermanos, Salmo 127. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Na cidade de Sardis, En la ciudad de Sardis
também tinha um grande cemitério, También tenía un gran cementerio. o cemitério mais famoso da região, El cementerio más famoso de la región, mais famoso da Ásia Menor. más famoso de la Asia Menor. Era uma grande necrópole En una gran necrópolis. e podia se avistar de longe, Podía verse de lejos, já numa distância de 10 a quilômetros. la distancia de 10 kilómetros. Também tinha um grande riacho También tenía un gran río que passava que pasaba pela cidade de Sardes. por la ciudad de Sardis. Enfim, En fin, era uma cidade era una ciudad importante, importante. uma cidade Una ciudad que causava respeito às que outras causaba respeto a las otras devido ao seu exército, debido a su ejército, devido a esse grande cemitério debido al gran cementerio que tinha que tenía em Sardes. en Sardis. Também, También Sardes Sardis era uma cidade famosa pela indústria. era una ciudad famosa por la industria. Tinha grande indústria de tingimentos de tecido. Tenían gran industria de telas Grande empresa também de tingimentos de lã. y gran empresa de lana. Era uma cidade artesanal. Era una ciudad artesanal. Tinham grandes artes em Sardes Tenían grandes artes en e Sardis grandes artesãos. y grandes artesanos. Tinha um riacho que cortava Sardes de ponta a ponta. Tenía un río que cortaba a Sardis de punta a punta E nesse riacho y en ese río se encontravam muito ouro. se encontraba mucho oro. Esse riacho era uma grande fonte de ouro. Ese riachuelo era un gran fuente de oro. Ouro e prata também. Oro y plata también. A cidade de Sardes foi a capital da Lídia La ciudad de Sardis era la capital de la Lidia no século VII. en el siglo VII. Cibele Cibele era a padroeira da cidade de Sardes. patrocinaba la ciudad de Sardis. Cibele era chamada de restauradora da vida. Cibele era llamada restauradora de la vida. Ela era a padroeira de Sardes. Ella patrocinaba Sardis. Quem era Cibele? ¿Quién era Cibele? Era uma deusa Era una diosa que no corpo dela que en el cuerpo de ella tinham várias cascas de ovos. tenía varias cáscaras de huevo. Várias cascas de ovo Varias cáscaras de huevo sobre o corpo de Cibele. sobre todo el cuerpo de Cibele. Porque ela representava a deusa da fertilidade, Porque ella representaba a la diosa de la a fertilidad. deusa da restauração da vida. La diosa de la restauración de la vida. E até mesmo, Y hasta mismo Cibele tinha uma criancinha no seu braço. ella tenía una criatura en su brazo. Então o povo adorava Cibele. Entonces el pueblo adoraba a Cibele. Como ela era a senhora da vida, Como ella era la señora de la vida, a doadora da la vida, donadora de la vida, a que protegia a vida. que la protegía la vida. O povo estava enganado totalmente por Satanás El pueblo estaba engañado totalmente por Satanás na cidade de en la Sardes. ciudad de Sardis. Cidade de Sardes também, La ciudad de Sardis también, no ano 17 depois de Cristo, el año 17 después de Cristo, foi destruída por um terremoto fue destruida por un terremoto e ela foi reconstruída pelo imperador Tibério. y ella fue reconstruida por el emperador Tiberio. Em Sardes se havia um alto grau de imoralidade. En Sardis había un gran harto de moralidad y A inmoralidad. prostituição era terrível em Sardes. La prostitución era terrible en Sardis. Adultério, El adulterio, homossexualismo, el homosexualismo, lesbianismo, los lesbianismos, pedofilia, la pedofilia até mesmo de homens de hombres que abusavam crianças, que abusaban de criaturas, o sexo ilícito, el sexo ilícito, troca de casais, cambio de matrimonio, orgias. orgías. Isto era terrível Esto era terrible em en Sardes. Sardis. Sardes também era a cidade das modas, Sardis era la ciudad de la moda, a cidade da beleza exterior, la ciudad de la belleza exterior, a cidade do luxo. la ciudad del lujo. Então, Filadélfia, Entonces Filadelfia, Pérgamo, Pérgamo, Tiatira, Tiatira, Esmirna, Esmirna, Éfeso, Efesios, Laodiceia, la Odisea, tinham como modelo Sardes. tenían como modelo Sardis. Porque todas as modas daquela época, Porque todas las modas de aquella época, de onde vinham? ¿de dónde venían? De Sardes. De Sardis. Sardes. Sardis. Tinham grandes estilistas. Tenían grandes estilistas, Homens que se preocupavam a mexer com modas. hombres que se preocupaban con la moda. Que eram os estilistas. Eran los estilistas. Faziam certos tipos de roupas. Hacían ciertos tipos de ropas, Certos tipos de sapatos. ciertos tipos de zapatos, Certos tipos de cinto. ciertos tipos de cintura. Então as modas Entonces las modas da Ásia Menor de la Asia Menor eram provenientes de Sardes. eran provenientes de Sardis. Sardes Sardis tinham mulheres vaidosas. tenía mujeres vanidosas, Gostavam de pinturas. gostaban de las pinturas, Gostavam de bijuterias. gostaban de la billutería, Gostavam de
penteados extravagantes. de peinados extravagantes. Isso tudo era proveniente de Sardes. Todo eso provenía de Sardis. Esse negócio de moda Esa cosa de la moda veio de Sardes. venía de Sardis. As mulheres de lá inventavam as coisas, Allá las mujeres inventaban las cosas, começavam a usar as roupas dos estilistas comenzaban a utilizar la ropa de los e estilistas todas as cidades copiavam. y todas las ciudades lo imitaban. É a mesma coisa que está acontecendo Es hoje. la misma cosa que está sucediendo hoy. Então, porém, a cidade de Sardes, Por eso ahí la ciudad de Sardis, ela tinha nome. ella tenía nombre. Tinha um nome de famosa. Tenía un nombre de famosa. Então, cidade das modas. Era la ciudad de la moda, Cidade da beleza. la ciudad de la belleza, Com a cidade toda amuralhada. la ciudad toda con murallas, Exército, Exército. com grandes torres. con grandes torres, Cidade que tinha ouro e prata na beira de um riacho. la ciudad que tenía oro y plata a la orilla del río. Cidade tinha nome. La ciudad tenía nombre. Nome. Nombre. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo E ao 1. anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome. Tens nome de que vives, mas estás morto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Então ela tinha nome, Entonces ella tenía porque era uma nombre. cidade famosa. Era una ciudad famosa. Da mesma forma, De la misma manera, hoje se cumpre. hoy se cumple. Tem crentes, Hay creyentes, tem pastores, Hay pastores que só tem nomes. solo tienen nombre. Nome de famosos. Nombre famoso. Ah, comprar um DVD daquele Voy pastor. a comprar un DVD de aquel pastor. Comprar um CD de pregação daquele pastor. Voy a comprar un CD de aquel pastor. Olha aquela cantora. Mira aquella cantante. Ah, mas ela canta tremendo. Ella canta muy bien. Ela tem cada hino lindo. Ella tiene cada Ela tem alabanza cada linda. hino precioso. Ella tiene cada alabanza preciosa. Você foi lá. Usted fue allá. Superlotou a igreja com aquele pastor. No, aquella iglesia con aquel pastor. Só que ele não obedece à doutrina de Deus. Solo que no obedece a la doctrina de Ele Dios. não obedece à santidade de Deus. Él no obedece a la santidad de Dios. Ele não santifica o espírito, a alma e o corpo. No santifica el espíritu, el cuerpo. Ele chama a doutrina da palavra de Deus de usos e costumes. Ellos llaman de la palabra de Dios de usos y costumbres. Ele chama a doutrina de coisa antiga, Ellos llaman doctrina de cosas antiguas, de coisa de passada. las cosas del pasado. Chama os crentes de cafonas. Llaman a los creyentes de antiguos. Chama as irmãs de beatas. Llaman a las hermanas de viejas. Chamam-nos de antiquados. Nos llaman de anticuados. Porque não concordam com a doutrina de Porque no Deus. concorda con la doctrina de Quer Dios. mudar de vida. No quieren cambiar de vida. Quer abandonar o mundo e o pecado. No quieren abandonar el mundo y el pecado. Quer ser novo, ser nova criatura, nascer de novo na presença do Senhor. La criatura es nacer de nuevo en la presencia del Señor. Jesus disse a Nicodemos, Jesús le dijo a Nicodemo, 3:3 de João, 3:3 de Juan, necessário vos é necesario ser nascer de novo. nacer de nuevo. O pastor tem nome. El pastor tiene nombre. Tem nome de famoso. Tiene nombre de famoso. O mundo conhece. El mundo lo O conoce. Brasil conhece. El Brasil lo conoce. As denominações conhecem. Las denominaciones lo conocen. Só que ele é um morto. Solo que él es muerto. Só que ele é uma morta. Solo que ella es muerta. Só está o cadáver em cima do púlpito. Solo está el cadáver encima del Só está o altar. cadáver se movimentando. Solo está el cadáver moviéndose. Está morto espiritualmente. Está muerto espiritualmente. Efésios capítulo 2, Efesios capítulo 2, o verso 1 versículo 1, nos diz: nos dice: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mortos no pecado. Muertos en el pecado. Quem não obedece à doutrina de Deus está morto. El que no obedece a la doctrina de Dios está muerto. Quem não obedece à doutrina da palavra de Deus está morto. El que no obedece a la doctrina de la palabra de Dios está muerto. Porque Jesus não o conhece. Porque Jesús no lo conoce. Jesus não conhece esse povo que não se santifica, ouvinte. Jesús no conoce ese pueblo que no se santifica, oyentes. Mateus capítulo 7, San Mateo capítulo 7, versículo 23. versículo 23. Versículo 22 e 23. Versículo 22 y 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca vos conheci. Nunca los conocí. Então tem nome de que vive. Entonces tiene nombre de que vive. Ele fala de Deus. Él habla de Dios. Ele prega sobre Deus. Él predica sobre Dios. Ele canta em nome de Deus. Él canta en nombre de Ele Dios. tem igrejas. Ella tiene iglesias. Até tem ministérios. Tiene ministerios. Só que Deus não conhece. Solo que Dios no lo Ele conoce. tem um nome de que vive, tem nome. Solo tiene nombre que vive, tiene É nombre. conhecido. É conocido. Tem livros escritos. Tiene libros escritos. Mas combate a santidade. Pero combate la santidad. Combate a verdade. Combate la verdad. Combate a pureza. Combate la pureza. O que significa a palavra evangelho? ¿Qué significa la palabra evangelio? Boas novas. Buenas nuevas. Boas notícias. Buenas noticias. Quem se entrega ao evangelho, ¿Quién se entrega al ele evangelio? tem de ter boas novas. Tiene que tener buenas Na nuevas. maneira de vestir, En la manera de vestir. na maneira de falar, En la manera de hablar. na maneira de ouvir, En la manera de escuchar. na maneira de ver, En la forma na de maneira mirar. de andar. En la forma de andar. 1:15 de 1 Pedro. 1:15 de 1 Como é Pedro. santo aquele que vos chamou, Así como es santo aquel que lo llamó, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. sed santos en toda vuestra forma de vivir. Porque escrito está: Que escrito está: sede santo, sed santo, porque eu, Senhor, sou santo. porque yo, el Señor, soy santo. Então Jesus não conhece Entonces Jesús no conoce quem não é santo. aquel que no es santo. Jesus não conhece Jesús no conoce quem não é separado do mundo. aquel que no es separado Quem del não é mundo. separado do pecado. Aquel que es separado del pecado. Jesus não quer tanta obra. Jesús no quiere tanta obra. Jesus quer em primeiro lugar a nossa obediência. Jesús quiere en primer lugar nuestra obediencia. Jesus quer que nós o obedeçamos. El Señor quiere que primero obedezcamos. Jesus quer que nós cumprimos a sua palavra, que El nós Se- cumpramos a sua El palavra. Señor quiere que cumplamos su palabra. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Y dijo Samuel: no se complace Jehová tanto en los holocaustos, víctimas, como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Os pastores Entonces los pastores não cumprem a palavra, no cumplen la palabra. então eles têm nome, Entonces tienen nombre. só que estão mortos Solo que están muertos diante do Senhor, delante del Señor, diante de Deus. delante de Dios. Porque eles pregam Ellos que não predican. tem problema a televisão. No tiene problema la televisión. Eles pregam Ellos que predicam. pode divorciar-se e casar-se novamente. Puede divorciarse y casarse de vuelta. Eles pregam Ellos predican que não tem problema que no hay problema. as pinturas, as maquiagens, Las pinturas, los maquillajes, as bijuterias. las bijuterías. Então eles têm nome. Ellos solo tienen Só que nombre. diante de Deus, Solo que delante de Deus Dios, vê como um cadáver los ve como que cadáveres está andando pela rua, que están andando por la um calle. cadáver com microfone na mão, Cadáver con micrófono en la um mano. cadáver vestido de terno, El cadáver vestido de traje. um cadáver de gravata. Un cadáver de corbata. Você já viu o cadáver de gravata? Já passou. Da igreja mundana é tudo cadáver. De gravata. E Deus diz mais aqui Y Dios dice más aquí em sua palavra en su palabra sobre a igreja de Sardes. sobre la iglesia de Sardis. A igreja de La Sardes, iglesia de Sardis, ela recebeu ella recibió elogio de Cristo. un elogio de Cristo. Alguns têm mantido a fé. Algunos tienen mantenido la fe. Uns receberam esse elogio Algunos recibieron ese elogio diante de Deus, delante de Dios, que tinham crentes ali que tenían creyentes así, que até então tinham guardado a fé em Deus, que hasta entonces tenían guardada la fe en Dios, que até então tinham guardado a pureza do que evangelho. hasta entonces tenían guardada la pureza en el Então evangelio. Cristo elogia Entonces Cristo elogia a igreja de Sardes. la iglesia de Sardis. Também Cristo, Y también Cristo, ele critica a igreja de él Sardes critica a la iglesia de Sardis como a igreja morta. como una iglesia muerta. Tem nome de que Tienes vives, nombres de que vives, mas mas está morto. estás muerta. Era uma cidade com grande grau de imoralidade, Era una ciudad de gran inmoralidad, que não difere muito em nossos dias. que no tiene mucha diferencia en nuestros Esta días. profecia cumpre-se agora em nossos dias. Esta profecía se cumple hoy en nuestros días. A imoralidade está demais. La inmoralidad está de más. O homossexualismo. El homosexualismo. Quantos homens ¿Cuántos hombres estão se declarando se están declarando que gostam de outros que homens? gustan de otros hombres? Estão até se travestindo. Se está hasta atrás cambiando. Estão se declarando Se claramente. está declarando claramente. Isto inclui atores, Eso incluye actores, pessoas da alta sociedade, personas de la alta sociedad, empresários. empresarios.
estão desta maneira. están de esta forma. A imoralidade está demais. La inmoralidad está de más. Quase todas as novelas da televisão Casi todas las novelas de la televisión têm um homossexual. tienen un homosexual. Então isso está sendo como normal. Esto está siendo como algo normal. E até mesmo Y hasta mismo é dito es dicto que a última moda que la última é moda o homem ser homossexual. es el hombre ser homosexual. É a última moda. Es la última moda. Que eles já estão achando isso como normal. Están encontrando esto como Da normal. mesma forma, De la misma manera, nós hoje podemos ver o alto grau de moralidade como em Sardes. nosotros podemos ver el gran el grado de inmoralidad E como en pior, Sardes. porque estamos nos últimos Y dias. peor porque estamos en los últimos días. Mulheres Mujeres. se beijando com as outras nas ruas. Mujeres besándose con otras mujeres en las calles. Mulheres morando com outras mulheres. Mujeres viviendo con otras mujeres. Dizendo até que se amam. Diciéndose hasta que se aman. Isso está demais. Esto ya es demasiado. O grau de moralidade na terra está demais. El grado de inmoralidad en la tierra está demasiado. E isto a palavra do Senhor condena. Y esto la palabra de Dios lo condena. Não condena o homossexual. No condena al homosexual. Não condena a lésbica. No lo condena a la lésbica. Não, No. porque eles são almas Porque ellos son almas que Jesus comprou com o sangue dele. que Jesús compró con su sangre. Jesus condena Jesus condena o homossexualismo. el homosexualismo. Jesus condena Jesus o condena lesbianismo. El lesbianismo. Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico capítulo 18, versículo 32. Com varão não te deitarás, como se fosse uma mulher. É abominação, é detestável diante dos olhos de Deus. Levíticos capítulo 18, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 26 versículo 26 e 27. 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. As mulheres abandonaram o uso natural Las mujeres abandonaron el uso natural. conforme a natureza. Conforme a la Olha naturaleza. aqui a Bíblia condenando o lesbianismo. Mira aquí la Biblia condenando el lesbianismo. E semelhantemente também os Y varões, semejantemente también los varones. deixando o uso natural da mulher, Dejando o se uso- inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Y los que físicamente se incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. 26 e 27. 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como circuncisión, y el que físicamente, É o capítulo 1, Mariano. al capítulo 1, perdón, paso, capítulo 1, versículo 25 y 26. 26 e 27. 26 y 27. Pero esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que era contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debido a su extravío. Recebendo a condenação pelo seu erro. Viendo la condenación por su equivocación. Este é o grande grau de moralidade que tem a terra. Es el gran grado de inmoralidad que tiene la tierra. Então estão vivendo assim. Entonces están viviendo así. Então estão como vivia Sardes. Entonces está como vivía Sardis. Está vivendo o mundo hoje. Está viviendo el mundo hoy. Por exemplo, o divórcio. El divorcio Está largamente já está como ya liberado. algo liberado. É algo normal. Algo normal. Não sente mais remorso. Ya no siente más remorso. Até os pastores estão deixando muitas mulheres para casarem com as moças. Hay muchos pastores que están dejando el divorcio de las mujeres para casarse con jóvenes. Porque diz que o Espírito Santo revelou. Porque el Espíritu Santo reveló. E coloca Deus no meio. Y colocan Dios en el medio. Não. No. 20, versículo 7 de Êxodo. 20, capítulo 7 de Éxodo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No tomarás el nombre de tu Dios en vano.
Porque Deus não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Dios no tendrá por inocente aquel que tomase el nombre de él en Não vano. ponha Deus nas coisas erradas. No ponga a Dios en las cosas equivocadas. Porque a Bíblia condena Porque la Biblia lo condena. essa imoralidade. Esa es su inmoralidad. Estão trocando de esposo, de esposa, como estão trocando de roupa. Están cambiando de esposa como si estuviesen cambiando de ropa. Não sentem mais o Espírito Santo acusar, porque o Espírito Santo já foi-se embora. No sienten más el Espíritu Santo de acusarlos porque el Espíritu Santo ya se E fue. claramente a santa doutrina de Deus condena. Y claramente la santa doctrina de Dios lo condena. Capítulo 16, versículo 17 e 18 de Lucas. Capítulo 16, versículos 17 y 18 de Lucas. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Pero es más fácil que posean en los cielos y la tierra que fuiste en los de la ley. Y todo que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Então, como estava Sardes, Entonces, ¿cómo estaba Sardis? está o mundo hoje, Está el mundo hoy, neste pecado e muitas outras coisas en este pecado y en muchas otras cosas que não temos tempo de citar aqui. que no tenemos tiempo de nosotros contar aquí. Sardes também era a cidade das modas, Sardis también era la ciudad de la moda, era a cidade das belezas. era la ciudad de las bellezas. Tinham muitos estilistas. Había muchos estilistas. E o que está acontecendo hoje? Es lo que está sucediendo hoy. A moda tem entrado nas igrejas. La moda tiene entrado en las iglesias. O estilista lança a moda lá no mundo El estilista lanza la moda allá en el mundo e as crentes são as primeiras a y usarem. las creyentes son las primeras en O usarlo. sapato de bico fino Los zapatos de pico de é uma moda do mundo. es una moda del mundo. E as crentes estão usando o sapato de bico fino. Y las creyentes están usando este pico fino. O sapato alto, El zapato alto, Luiz 15. los 15. Aquele sapato tão fino que é igual um prego, o salto. El taco es tan fino que parece un clavo. E as crentes estão usando. Y las creyentes están usando. E não seguem a doutrina de Deus. Y no siguen la doctrina de Dios. Lá em Isaías capítulo 3, Isaías capítulo 3, versículo 16. versículo 16. Quando a palavra do Senhor nos diz: Cuando la palabra del Señor nos dice: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Y asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuellos erguidos y con ojos desvergonzados, cuando andan andando, danzando y haciendo son con los pies. Então anda de pescoço erguido, Entonces anda con el cuello erguido, tem olhares impudentes, tiene miradas e imprudentes quando andam, como que vão dançando? y andan como si estuviesen danzando. Significa que vai rebolando. Significa que van moviéndose. É isso que o sapato alto faz. Eso es lo que el zapato Isto é alto moda hace. do mundo, irmã. Esto es moda del mundo, Como hermana. na igreja de Sardes. Como la iglesia de Na Sardis. igreja de Sardes tinha uns estilistas lá. La iglesia de Sardis tenía aquellos estilistas Naquela allá, cidade que queria perverter o povo. en aquella ciudad que tenía para pervertir el pueblo. Muitos outros tipos de moda. Muchos tipos de moda. Por exemplo, muitos irmãos hoje Muchos hermanos hoy estão lá com a blusa rosa, colocan la camisa rosa, da cor da roupa das irmãs, el color de la ropa de las da hermanas, cor dos aventais das obreiras. el color de los guardapolvos de las E tá obreras. lá com a camisa rosa. Está allá con la camisa rosa. Você olha de longe, Se lo mira de você nem lejos. sabe se a roupa é de mulher Se não ou se sabe- a roupa é de homem. No se sabe si es ropa de mujer o ropa de hombre. A gravata, muitas gravatas rosa. Muchas corbatas rosas. Isto é moda, irmão. Esto es moda, Isto hermano. é moda, é coisa do mundo. Esto es cosa del mundo. Feita por estilistas. Hecho por estilistas. Que você não deve seguir. Que usted no debe seguir. Blusas berrantes. Brusas arrasantes. Quantos irmãos estão usando blusa vermelha? Los hermanos usando camisa vermelha, Blusa roja. roxa, que é aquele roxo terrível. Aquel rojo terrible. Laranja. Naranja. Aquelas cores extravagantes. Aquellos colores extravagantes. Que de longe você vê. Que de lejos usted lo Isto ve. é moda do mundo, irmão. Esto es moda del mundo, O hermano. crente é simples. Creyente simple. 10:16 de Mateus. 10:16 de Mateo. Seja simples como as pombas e prudente como a serpente. Sea sencillo como las palomas y prudente como la serpiente. Quem já viu uma pomba toda enfeitada? Como usted vio una paloma toda
A pomba é simples. La paloma es simple. Quem se enfeita, quem anda todo berrante é o pavão. Aquel que anda todo errante, todo llamativo, es el pavo real. É o pavão. Es el pavo real. E a Bíblia manda o crente ser como pomba. Y la Biblia nos manda a ser como palomas. Então o diabo lança moda no mundo. Entonces el diablo lanza la moda en el E mundo. os crentes vão seguir. Y los creyentes van siguiendo. É isso que está acontecendo. Es lo que está sucediendo. A franjinha na testa. Flequillo. Flequillo en la frente. Como as irmãs estão fazendo franjinha na testa. Como las hermanas están haciendo flequillo en la frente. E vão para a igreja com a franjinha na testa. Van con el flequillo en la frente. Imitando as atrizes. Imitando las As actrices. cineastas. Las cineastas. As teatrólogas. Las de teatro. Estão fazendo da mesma maneira dentro da casa de Deus. Están haciendo la misma forma en la casa de Dios. A mini saia. La minifalda. Que foi uma moda lançada no ano 60. Fue una moda lanzada en el año 60. E as irmãs estão usando saia pra cima do joelho. Y las hermanas están utilizando polleras arriba de la rodilla. A calça corsário. La calza con corta. Como muitos homens já estão usando a calça corsário. Como muchos hombres están usando el pantalón corto. Muitos. Porque é bom por causa do calor. Porque es bueno por causa del Estão calor. pondo calça corsário. Están teniendo el Isso é pantalón moda, corto. irmão. Esto es moda, Não adianta hermano. a gente querer extrapolar a palavra de Deus. No hay forma de mudar la palabra de Dios. A igreja de Sardes estava caindo neste pecado. La iglesia de Sardis estaba cayendo en este pecado. Porque estava seguindo estas modas mundanas. Porque estaba siguiendo estas modas Que mundanas. estava seguindo os estilistas que tinham pacto com Satanás. Estaba siguiendo esa persona que tenía pacto con E se nós Satanás. seguimos tais coisas, seremos partes com Satanás Si também. nosotros seguimos tales cosas, tendremos pacto con Satanás E también. seremos reprovados por Deus no último dia. Seremos reprobados por Dios en el último día. Vamos escapar a nossa vida do fogo da condenação. Vamos a escapar nuestra vida de condenación. Para que não sejamos condenados por Deus na última hora. Para que no seamos condenados por Dios en el último momento. Essas modas nós temos de abandonar. Esas modas debemos de Da abandonar. pintura no cabelo. La pintura en el cabello. Luzes. Luces. Nós estamos fazendo luzes. Están haciendo luces. Que ficam uma parte loira, outra parte preta. Reflejos. Luz, reflexos, mesma coisa. La misma cosa. Uma parte loira, uma parte preta. Una parte dorada y otra parte negra. Tirando pelos da sobrancelha. Tirando pelos de la ceja. Tinha pelo da pestana. Tirando pelos de la pestaña. Que a sua sobrancelha tem um princípio, tem uma necessidade. Esto es necesidad. Que não é para os seus olhos molharem com suor. Que es para que sus ojos no sean mojados con el E sudor. você tira o pelo da sobrancelha. Usted tira el pelo de su ceja. Onde está o temor? ¿Dónde está el temor? As mangas tipo japonesa. Las mangas tipo japonesa. Aquela manguinha pra enganar. Esa manga tipo para engañar. Que fica assim por cima do músculo. Fica arriba del Que músculo. muitas irmãs estão usando. Muchas hermanas están utilizando. Homens de cabelo comprido. Los hombres con el cabello Foi a largo. moda dos Beatles na década de 60. Eso es hermano de los Beatles en la moda 60. E assim está. Y así está. Sim, está desta maneira. Está de esa forma. E a moda agora dos homens serem fortes. Ahora la moda de los hombres es ser fuertes. Musculosos. Musculosos. Aí vai todo mundo pra academia ficar malhando. Ahora todo el mundo va al gimnasio para quedar ahí. Na obra da carne. Sobra de la carne. Como diz a Bíblia, Romanos capítulo 8. Como dice la Biblia en Romanos capítulo 8. Versículo 8. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por lo tanto, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Não podem agradar a Deus desta carnalidade. No puede agradar a Dios esta carnalidad. Dando lascívia ao outro. Dando lascivia uno al otro. Que Deus repreenda a igreja de Sardes. La iglesia fue reprendida de Porque Sardis. Sardes era a cidade das Porque modas. Sardis era la ciudad de la moda. Era a cidade dos Era la estilistas. ciudad de los estilistas. Que estavam lá. Estaban allá. Esse paletó com rasgo. Ese paletó con Esse paletó raya. com racho. Esse paletó com- É moda. É moda. Que estão trazendo. Estão trazendo. Estão sendo enganados pelo inimigo. Están siendo engañados por el enemigo. Vamos escapar, igreja de Deus. Vamos a escapar, iglesia de Dios. Vamos escapar das obras malignas em nome de Jesus Cristo. Vamos a escapar de las obras malignas del nombre de Jesucristo. Jesus quer libertar a nossa alma. Jesús quiere liberar nuestra alma. Este brilho que muitas estão passando na boca. Este brillante que muchas se están pasando en la boca. Passa brilho. Pasan brillo. E o brilho de morango, de uva, de framboesa. Ese brillo de uva, de pera, de frambuesa. Fica passando na boca. Queda pasando en los labios. É moda mundana. Esa es moda mundana. Que Deus não agrada. Que Dios no le agrada. Essa roupa transparente. Esa ropa transparente. É moda também. Es moda también. Temos de ser crentes de verdade. Debemos de ser creyentes de verdad. Lavados e remidos pelo sangue. Lavados, redimidos por la sangre. Quando o homem é crente de verdade, Cuando es creyente de verdad. o mundo vai odiar. El mundo lo odiará. O mundo vai sentir até nojo. El mundo sentirá hasta odio. Por causa Por causa que nós servimos a Deus. Por causa de que servimos a Dios. Capítulo 15, versículo 19 de João. Capítulo 15, versículo 19 de Juan. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu.
Porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mí. Dice la palabra de Dios. Y decían pues, ¿qué quieren decir todavía con un poco? Si el mundo me aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Por isso que somos aborrecidos. É por isso que somos aborrecidos. Para não cairmos na mesma condenação que a igreja de Sardes caiu. Para no caer en la misma condenación que la iglesia de Sardis cayó. Que a salvação é coisa muito fina. La salvación es cosa muy fina. A salvação é coisa muito linda. La salvación es algo muy lindo. Eita labastica labastura, é muito tremenda. Aleluya, es muy grande. A Bíblia diz que o crente verdadeiro, La Biblia dice que el creyente verdadero, ele vai ser tido como lixo. él es visto como basura. Você já pensou nisso, irmão? ¿Usted ya pensó esto, Pensamos, hermanos? Mariano. Você é lixo. Yo soy basura. E eu sou lixo, basura. Somos basura. Você não é basura, irmão? Usted es basura, hermano. Vamos na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 1 Corintios capítulo 4, versículo 13. A palavra diz claramente: somos blasfemados e rogamos, até ao presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Como lixo, Como basura, porque não vamos se envolver. que no nos vamos a envolver. Somos desprezados. Somos despreciados. Somos povinho que não tem cultura. Somos un pueblito que no tiene cultura. Mas é povo escolhido para o céu. Pero es un pueblo escogido para el É cielo. povo escolhido para herdar a salvação. Pero es un pueblo escogido para heredar la Você não salvación. entendeu o evangelho ainda? ¿Usted no entendió el evangelio todavía? Irmão, usa bermuda. Usted que usa bermuda. Bermuda é roupa de vergonha. Bermuda es ropa de vergüenza. Que os homens usavam por debaixo da túnica, por debaixo das Que calças. usaban debajo de las túnicas, debajo de los pantalones. Antigamente não era a cueca. Antiguamente no era el calzoncillo. Antigamente era a bermuda. Antiguamente era bermuda. Aí foi incorporado o short, a bermuda na sociedade. Entonces fue incorporado el short, la bermuda en la sociedad. Que é roupa de vergonha. Es ropa de E os vergüenza. pastorzões lá com a bermuda. Y aquellos pastores andan con su bermuda. Com a bermuda da moda. La bermuda de la moda. Tá seguindo os estilistas. Está siguiendo a los estilistas. As modas profanas. Las modas profanas. Que desagradam o Senhor e a palavra de Que Deus. desagradan al Señor y la palabra de Dios. Tem que abandonar estas coisas, irmão. Tienen que abandonar estas cosas, hermano. Esta moda, irmã. Esta moda, O hermana. cinturão. El cinturón. Esse cinto grande. Ese cinto enorme. Cinto grossão que a irmã usa. Aquel cinto grueso que la hermana É usa. roupa do mundo, irmã. Esa es cosa del mundo, Só hermana. essa rachada. Esas cosas son del É mundo. coisa do mundo. Cosas del mundo. Você quer esticar seu cabelo com chapinha, Usted que hace ese cabello con copito. escova progressiva. Escoba progresiva. Isso é moda do mundo. Eso es cosa del mundo. Deus deu cabelo crespo, levanta a mão e agradece a Deus que Ele sabe o que lhe deu. Si Dios te dio el cabello crespo, entonces levanta la mano y dé gloria a Dios. 3:24 de Isaías. 3:24 de Isaías. No lugar de encrespadura de cabelos, calvície. En lugar de crespo, calvicie. Perigoso você ficar careca. Lo peor sería quedar De calvo. colocar tanta química formal na sua cabeça. Colocar tanta química formal en su cabeza. É verdade. É verdade. Não podemos seguir as modas. No podemos conseguir Não las modas. podemos ter nome de que vive, estaremos mortos. No podemos tener nombres de que vive, pero estamos muertos. Se nós somos crentes de verdade, Nosotros somos creyentes de verdad. temos de ser crentes até no último dia, até debaixo d'água, como dizem aí. Nosotros tenemos que ser creyentes hasta el último, hasta abajo del agua, como dicen ahí. Glória a Deus. Gloria a Dios. E Cristo, Ele deu uma instrução. Y Cristo dio una instrucción A igreja de Sardes. a la iglesia de Sardis. Cristo mandou a igreja se arrepender, Jesús mandó a la iglesia a arrepentirse para se fortalecer para fortalecerse no que resta. en lo que restaba. Cristo mandou a igreja se arrepender. Entonces Dios mandó a la iglesia a arrepentirse. Capítulo 3:3 de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 3 de Apocalipsis. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Y acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Então temos de se arrepender. Entonces tenemos que arrepentirnos. 2:17 de 1 João. 2:17 de O 1 de Juan. mundo e sua concupiscência
passam, el mundo y su concupiscencia pasan, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A moda passa. La moda pasa. Hoje a blusa é rosa. Hoy la blusa es roja. Amanhã A la mañana tá fora da moda. está fuera de la moda. Acabou. Acabó. Você vai ficar igual um bobão com a blusa rosa, só você. Usted se va a quedar igual un bobo con la blusa rosa, igual usted. Porque a moda passou. Porque la moda pasó. Isso é pecado mesmo. Ese es pecado mismo. É pecado. Então se arrepender, Entonces hay que arrepentirse. e Jesus promete Y Jesús promete que nós vamos andar com ele de vestidos brancos. que andaremos con él de vestidos blancos. 3:5 de Apocalipse. Capítulo 3, O versículo que 5 de Apocalipsis. vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Pai, eu vim te adorar, apresentar meu corpo a ti, como holocausto vivo. Tu és tão bom e compassivo, tu és meu lenitivo, recebe o meu louvor. Tu és santo. Vamos lá, amados ouvintes, ligue para cá. E você tem alguma pergunta da Bíblia Sagrada? Ligue para cá, que estarei respondendo a sua pergunta e estarei esclarecendo a sua dúvida dentro da Bíblia Sagrada. As linhas estão abertas. 0 operadora 11 3208 2790, 3208 2790, 0 operadora 11 3208 2422, 3208 2422, 3208 2354. Ligue para cá que eu estarei respondendo a sua pergunta, um comentário que você quer deixar. Você quer deixar sobre as cartas do Apocalipse? Ligue, estarei pronto a lhe atender em nome do Senhor. Engrandecer para sempre. Tu és socorro bem presente. Tu és onipotente. Recebe a minha adoração. Tu és santo, santo, santo. Grandioso és tu, maravilhoso e grande rei. Tu és santo, santo, santo. Pai é Criador, teu nome exaltarei, Temos um ouvinte na linha, uma irmã, escutando ensinamento. A paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor, meu amado irmão. Como chama, irmã? Eu sou a irmã Valdirene, da cidade de Limeira. Limeira, interior de São Paulo. Sim, meu amado irmão. Qual é o seu comentário, irmã, sobre Irmão, vou os falar brevemente, acontecimentos porque tem outros cumpridos das irmãos na cartas? linha. Eu adormeci enquanto o irmão estava dando ensinamento aqui na cidade de Limeira, irmão. Eu senti quando o anjo chegou e sentou na cama. Eu senti a cama baixando, o Senhor nos deu uma visão, irmão.
a respeito da doutrina da igreja. O Senhor nos entregou 2 símbolos, a minha mão foi arrebatada, irmão. O símbolo, ela era de uma mão segurando o emblema de um braço forte, e o outro também de uma mão forte, irmão. Irmão, o que Deus tem a falar aqui é só através da doutrina para a igreja ficar forte. Deus é com o irmão, meu irmão amado. Deus é com a doutrina da igreja. Só há um jeito da igreja ficar forte novamente, irmão, é através da santa doutrina de Deus. Foi lindo, fui arrebatada de espírito, irmão. Aleluia. Entendi, irmã. Então Deus mostrou um braço para a irmã com um sino. Representa que a igreja está forte. Quando a igreja obedece à doutrina de Deus, então ela é fortalecida. Meu irmão. É isso que o Espírito ordena falar. Deus é com o irmão, meu Amém. irmão. Deus abençoe, minha irmã. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Tua irmã de Limeira teve a revelação de Deus que todo aquele que seguir a doutrina, ela foi arrebatada em sentido, que nem Pedro foi arrebatado à casa de Cornélio, como diz Atos 10. E Deus mostrou para ela um braço com um sino. Um sino significa que a última hora. 1 João 2,18, filhinhos, é já a última hora. E o braço forte significa fortaleza. Ou seja, você quer seguir a doutrina de Deus, você quer ser forte, tem de seguir a doutrina. Porque somente com a doutrina você vencerá o mundo. Somente com a doutrina você vencerá Satanás. Porque ela fará a diferença acontecer em sua vida e ela também mostrará a santidade de Deus através das suas obras. O irmão Rafael, do Espírito Santo, me faz aqui para o programa Voz da Libertação a seguinte pergunta. Crianças, meninos, ou seja, meninas, podem usar calça comprida. Quando você é uma criança, uma menininha, ela pode usar calça comprida. Olha, irmão, nós sabemos que para uma criança recém-nascida, até então, ela pode passar muito frio, dar problemas nas pernas, ela necessita bem de agasalhamento, até porque os seus ossos, os ossos dela, são frágeis, não são fortes ainda, então necessita de agasalhamento, de andar vestidinha por completo. Nisto, uma criança que não chegou à idade da inocência, ou seja, não saiu da idade da inocência, ela não sabe discernir entre o bem e o mal. Então, para ela, na verdade, não será um pecado, porque ela não discerne entre o bem e o mal. Então, ela não faz aquilo, ela não usa aquilo por maldade mesmo, porque ela não tem consciência. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 39. E vossos meninos, de que dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem bem, nem sabem mal. Então, uma criança recém-nascida, uma criança que não tem consciência, não sabe bem e não sabe também o mal. Não sabe o bem e não sabe o mal, então não será realmente um pecado. Todavia, quando a criança, ela passa dos 7 anos em diante, a criança já passa a ter uma consciência do que é ruim e do que é bom. Nisto, a mãe já deve estar aplicando a doutrina no coração dos filhos, porque daí pra frente, 7 anos, é a idade que a criança entra na escola, é a idade que a criança vai passar a ter contato com outras pessoas, contato com os professores, contato com ensinos escolares. Nisto, a criança já deve ter um fundamento daquilo que ela crê. Então, a partir dos 7 anos em diante, a mãe e o pai já devem ensinar o que realmente é o evangelho. No caso, as meninas já devem ser libertas realmente da calça comprida. 22:6 de Provérbios. Instrui ao menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará
dele. Então já deve ser ensinada. E Provérbios capítulo 20, versículo 11: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura. Então a criança já deve ser conhecida pelas suas obras puras. Temos uma pergunta aqui da irmã Joana, da Vila Mascote. Ela pergunta: implante dentário é pecado? Não, irmã Joana. A resposta é não. Implante dentário não é pecado. Por quê? O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e o 17. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós não podemos destruir o templo que é o nosso corpo, que é o próprio santuário do Espírito Santo. Nisto, não será vaidade colocar um dente, ponte, ou fazer um implante dentário. Por quê? Porque, na verdade, não se mostra uma vaidade, mas é a substituição de algo que foi perdido. Os dentes foram perdidos, foram arrancados, caíram, apodreceram, então a substituição. Isto não é vaidade nenhuma, porque a substituição, porque os dentes são necessários, até para o molde da boca, para a pronúncia de certas palavras. Então é cuidar do templo do Espírito Santo, que é o corpo. Muitos têm dito, não é pecado, é vaidade, o implante dentário, ponte. Não é, minha irmã, não tem um versículo bíblico que condene tal prática. Nós devemos ter temperança. A doutrina também, a santificação do corpo, não pode ser exagerada. Tem de ter temperança. Temperança. Atos, capítulo 24, versículo 25. E tratando ele da justiça e da temperança. Temperança. Devemos ter temperança. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Então temos de ter temperança. Isso não é manifestação de pecado. O irmão José Manuel, da Assembleia de Deus, ele pergunta qual é a interpretação de Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2 e 28 nos diz: e há de ser que nos últimos tempos
derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, terão sonhos, e os vossos mancebos, os jovens, terão visões. Esta é uma promessa, cerca de 600 anos antes de Cristo vir como homem, antes do verbo se encarnar. Deus usou o profeta Joel em uma profecia, e Joel exprimiu que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Mas por quê? Até aquele tempo, o Espírito Santo, ele não descia sobre toda a carne. Ele não descia sobre todo homem. O Espírito Santo, ele descia em pessoas escolhidas, somente. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38, a Bíblia diz que José, ele tinha o Espírito de Deus. Acharíamos varão em que haja o Espírito de Deus? Então é dito que ele tinha o Espírito de Deus. Porém, só José, o restante, não tinha o Espírito de Deus. A Bíblia Sagrada também nos diz, no livro de Êxodo, o capítulo 31, que Bezalel, ele tinha o Espírito de Deus. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, e o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria, e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções de trabalho em ouro, prata e cobre. Então Bezalel, ele tinha o Espírito de Deus para fazer trabalho de marcenaria, carpintaria. Ele tinha, assim, o Espírito de Deus. O Espírito Santo também, certa vez, entrou em 70 anciãos na congregação, capítulo 11 do livro de Números, do versículo 16 a seguir. E Eudade e Medade, Números 11 e 26, até mesmo profetizaram. Nisto, Davi também tinha o Espírito de Deus, capítulo 16, versículo 13 de 1 Samuel. Saul recebeu o Espírito de Deus, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. Então eram poucos que recebiam o Espírito de Deus no Antigo Testamento. Então Deus usou a Joel para profetizar que o Espírito Santo seria derramado. Desta vez, não sobre algumas pessoas, mas sobre todos que creem, que obedecem e que dão lugar ao Espírito de nosso Senhor. E esta promessa se cumpriu. Jesus, quando ele foi subir ao Pai, João, capítulo 14, versículo 16, ele prometeu enviar o Consolador. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus prometeu outro Consolador, porque Jesus já era um. Ele prometeu outro. Jesus também no Monte da Ascensão, ele prometeu que o Espírito Santo seria derramado, mas era para os discípulos aguardarem-no em oração. 24:49 de Lucas: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Nisto, a promessa se cumpriu. Como se cumpriu? Porque Jesus morreu. Cristo ressuscitou na Páscoa. Cristo ressuscitou na Páscoa. Cristo ressuscitando, ele ficou 40 dias pregando na terra, mostrando provas a respeito da sua ressurreição. Capítulo 1, versículo 3 do livro de Atos: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles num espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então Cristo ressurgiu na Páscoa e ficou pregando 40 dias. O que significa a palavra Pentecoste? Significa 50. Eram 50 dias depois da Páscoa. Realmente, Cristo pregou depois da Páscoa
40 dias e rogou ao Pai 10 dias no céu, aí o Espírito Santo desceu. Atos, capítulo 2, versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então está aí a resposta do irmão. Agora, todo que crê, todo que obedecer, ele pode receber o Espírito Santo em seu corpo e ter o Espírito Santo em seu corpo, sendo santuário do Espírito de nosso Senhor. Que Deus abençoe, amado ouvinte, pela sua audiência, e até quarta-feira que vem. Quem se despede é seu irmão em Cristo, Johnny Mange, e também quem se despede, Seu irmão em Cristo, Mariano Acosta. Fique com Deus, que Deus vos abençoe. Fiquei na paz do Senhor.